Nós passamos o mês de janeiro, para aqueles que estiveram, mas essa informação também é para aqueles que não estiveram, falando sobre oração. Oração como uma postura existencial. A gente falou sobre a ideia de que a gente ora quando a gente também não está falando com Deus, mas quando a gente está vivendo a vida, né? E a gente tem a percepção de que Deus está ali com a gente. A gente depois falou oração como um meio de se reencontrar consigo mesmo, com o seu interior. A partir de um salmo, a gente trabalhou a ideia justamente de um salmista que fala consigo mesmo, porque está abatida a minha alma. E a oração serve para a gente fazer essa análise interna e descobrir o que está lá dentro da nossa alma. A gente falou sobre oração como um encontro com o próximo. Quando eu oro, mesmo que o meu próximo não esteja diante de mim, presencialmente, eu o coloco de uma maneira mística diante de Deus. E nós falamos sobre oração como uma forma de encontrar, de viver essa intimidade com o próprio Deus. Porque nós entendemos que nós deveríamos começar 2025 de joelhos no chão. E já se passou um mês, como eu disse no começo do culto, do começo do ano. E nós estamos retomando as nossas atividades. E eu fiquei pensando no que a gente poderia refletir, naquilo que Deus queria talvez trazer para a gente a partir da sua palavra, sobre essa jornada que nós temos durante esse ano. E eu encontrei um texto que para mim é um dos textos mais sofisticados de uma vida em comunidade, que fala sobre uma ética, um jeito de se coexistir, de viver o convívio em comunidade. E eu quero convidar você, então, nessa noite, a abrir o seu texto, ou a sua Bíblia, na verdade, em Romanos, ou acessá-la, Romanos capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 1, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. O apóstolo Paulo diz assim, lá em Romanos, capítulo 14: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. A quem considere um dia mais sagrado que o outro, a quem considere iguais todos os dias. Cada um deve plenamente estar convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser o Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que você despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida,
Não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês, não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos mais uma vez por esse momento, por essa celebração, por essa comunidade, que são essas pessoas acolhidas pelo seu Filho, e nós te pedimos que nesse momento a sua palavra penetre a nossa consciência, o nosso coração, para entendermos como ela pode ser relevante nos nossos momentos de vida, aqui e agora e durante o nosso cotidiano. É no nome do Senhor Jesus que eu te peço esse entendimento, pelo poder e ação do seu Espírito. Amém. Amém. Como você definiria igreja? Igreja. A gente pode definir igreja de várias maneiras. Por exemplo, igreja é aquela instituição que faz o culto e oferece um momento de espiritualidade pública toda semana. A gente pode reunir igreja, ou definir igreja como o corpo de Jesus, no qual ele é o cabeça, então nós somos seguidores e seguidoras de Jesus e vivemos com uma missão. Nós podemos definir igreja como um lugar onde nós aprendemos mais da palavra de Deus, um lugar onde nós comungamos a nossa fé. E dentre tantas maneiras que nós temos para definir igreja, eu acredito que a igreja pode ser definida como um projeto pedagógico de Deus para nós vivermos a nossa humanidade. A igreja também é um aprendizado para que a gente desenvolva uma ética da coexistência. E nesse sentido, esse projeto pedagógico que é a igreja, ela é diferente de outros projetos pedagógicos que nós encontramos na nossa sociedade. Por um motivo especificamente, porque na sociedade, os projetos pedagógicos, eles têm uma preocupação, que haja um nivelamento. Quando você vai para uma escola, quando você vai para a faculdade, quando você vai procurar uma vaga de trabalho, a pedagogia qual que é? Você está em um certo nível, você tem uma certa idade, por exemplo, você frequenta uma certa série, e você está nesse nível porque subentende-se que você e todo mundo que está nesse nível justamente porque vocês passaram por outros níveis para chegarem ali onde estão hoje, não é? E a igreja, ela é um projeto muito disruptivo nesse sentido pedagógico, porque na igreja há um desnivelamento total. Nós não somos iguais, não somente porque cada pessoa é singular, mas nós não somos iguais também porque nós estamos em momentos diferentes da vida. E mais, a gente não chega na igreja como se chega num ano letivo, todo mundo com a mesma idade, mais ou menos, para ser nivelado no aprendizado. Tem gente que nasce na igreja, tem gente que chega na igreja quando é adulto, tem gente que chega na igreja antes de morrer. Tem gente que vem para a igreja na adolescência. E a igreja é esse lugar onde as pessoas vivem várias fases da vida e várias fases da sua fé em momentos diferentes, mas no mesmo lugar. Entende? Quem chega aqui não chega com a mesma fé de quem está vivendo há 20 anos. Pode ser, inclusive, que tenha e alcance uma fé mais madura de quem vive há 20 anos, mas há um desnivelamento total nesse projeto pedagógico. E não fosse apenas o fato de nós vivermos momentos distintos na nossa fé,
nós chegamos também com experiências de vida diferentes, experiências culturais diferentes. E nós precisamos, a partir de toda essa diferença, nos entendermos, não é? Um teólogo já disse: a minha paróquia é o mundo. E ele disse isso quando ele foi expulso da igreja e pregou em um momento fora da igreja. Mas eu gosto dessa frase, tomando a licença de reinterpretá-la, dizendo que a minha paróquia é o mundo, no sentido de que aqui na igreja nós temos um pedaço de mundo, diante de tanta diversidade que a gente tem. Nós não somos iguais, nós não estamos nos mesmos momentos, não temos as mesmas idades, não frequentamos as mesmas escolas, não temos as mesmas profissões. Viemos, às vezes, de gerações diferentes, e a igreja representa justamente uma parte do mundo que é muito desafiador. Então, a igreja, que é um projeto pedagógico para a humanidade, é um projeto muito ousado também para se viver. Muito ousado. E o que o Paulo está dizendo aqui nessa carta aos Romanos, capítulo 14, é mais ou menos isso. Diante de tanta diversidade, diante de tanto desnivelamento, de tanta complexidade, de pessoas que pensam diferente, como é que a gente faz para esse negócio avançar? Como é que a gente faz para dar certo? Como é que a gente avança como comunidade? Esse texto é uma tentativa de Paulo para uma construção ética, para uma coexistência. O Paulo resume essa complexidade de se conviver com tanta diferença nesse texto como um tratado ético. É disso que Paulo está falando no capítulo 14, é disso que ele fala no capítulo 15 também da carta aos Romanos. Ele faz uma reflexão para se manter a união em uma comunidade plural, em uma comunidade desnivelada, tentando fazer com que ela alcance um avançar, uma maturidade, para que ela avance com saúde. Com saúde. O Paulo, ele é um teólogo, mas ele também é um pastor, e parte da preocupação dos pastores é justamente entender como é que estão os relacionamentos na vida, em comunidade. Como a gente vive comunidade. E aqui, para deixar claro, o Paulo, ele divide a comunidade entre fracos e fortes. Ele usa uma dialética entre fracos e fortes, uma dinâmica, justamente para mostrar para a gente como que se pode desenvolver uma proposta para uma tolerância, para uma convivência. O maior erro que a gente poderia incorrer aqui nesse texto é pensar que na comunidade há fracos de um lado e fortes de outro. Não é disso que eu acredito que Paulo esteja falando. O que ele está falando é que todos nós, em alguns aspectos, somos fracos e em outros somos fortes. E naquilo que nós somos fortes, o outro é fraco. Mas ele é forte em alguma coisa que eu sou fraco. Entende? O meu foco aqui, como pastor, obviamente, fazendo essa reflexão com vocês, é falar dessa convivência na comunidade. Mas você pode levar isso para qualquer outra comunidade que você vive fora da igreja, qualquer que seja. Há atravessamentos interessantes nesse texto que trazem a gente para uma reflexão aqui entre nós, mas que a gente pode levar para fora, para além de nós. Então a questão é como é que a gente convive e coexiste em comunidade. Como é que a gente faz diante de tanta diferença, diante de tantas singularidades, diante de tanto desnivelamento, esse negócio avançar? Esse negócio que nós chamamos com todo respeito de igreja. Então parece que Paulo, nessa carta, ele nos dá aqui pelo menos 4 indicações, 4 princípios, que talvez sejam princípios que a gente possa guardar, para a gente tentar viver durante o ano como igreja, para a gente poder avançar. 2024 foi um ano muito belo, mas 2025 pode ser melhor. Vai depender não só de Deus, mas de como nós vivemos igreja, como nós coexistimos.
nessa comunidade que nós chamamos de igreja. Então, o primeiro conselho que o Paulo dá para a gente é que eu não devo condenar aqueles que não fazem o que eu faço, ou não fazem como eu faço. Veja, o Paulo ele diz, não julgue o outro naquilo que a sua consciência difere do outro, somente pelo fato dela diferir do outro. Não julgue o outro pelo fato da sua consciência diferir do outro, somente por isso. Eu acho que nós gostaríamos que todos fizessem as coisas do jeito que a gente faz, porque se a gente faz do jeito que a gente faz, é porque tem uma lógica, a gente acha que é certo o jeito que a gente faz, não é? Então é muito mais fácil quando a gente se reúne, por exemplo, numa celebração, e todos cantam juntos a mesma música. E quando alguém ora aqui na frente, todos falam amém e concordam com a oração. E na leitura bíblica, todo mundo ora junto. É muito mais fácil quando a gente é encorajado, né, a fazer as coisas em comuns que deixam imperceptíveis as diferenças. Não é verdade? Mas as diferenças, por mais que elas não sejam visíveis em alguns momentos, elas nos tornam iguais? Não, obviamente que não. E o que o Paulo está dizendo é que as nossas diferenças não devem ser prerrogativas para que a gente exerça julgamento sobre as nossas irmãs e sobre os nossos irmãos. E eu acho que esse é um grande desafio num tempo como o nosso. Num tempo, sobretudo, onde nós somos encorajados a fazer alianças com iguais. Nós somos empurrados quase que cotidianamente, não só nas redes, mas também nas nossas relações presenciais, né, em diferentes lugares, por diferentes razões, praticamente encorajados a repelirmos aquele que pensa diferente, aquele que age de outra maneira, aquele que tem leituras que diferem das nossas leituras. Nós somos encorajados, inclusive, a vivermos hábitos, a vivermos repetições. O que alguns sociólogos e estudiosos chamam de fenômeno mimético, de repetir ações, de viver nos mesmos lugares. Eu me lembro da cena de um filme que eu gosto muito, antigo, chama Sociedade dos Poetas Mortos, em que o professor de literatura leva os alunos para o pátio e dá só uma ordem para eles andarem. E de repente eles estão marchando todos no mesmo ritmo, um do outro. Como se houvesse essa tendência mesmo a gente repetir, a gente entrar no ritmo de alguém. E eu acho que tanto do ponto de vista da humanidade, quanto do ponto de vista religioso, da experiência religiosa, viver nessa bolha de iguais é muito empobrecedor, porque a diferença, ela sempre enriquece a nossa vida, ela nos coloca diante de outros pontos de vista, de outras perspectivas. Você pode pensar numa conversa trivial, numa conversa cotidiana, sabe, onde você está na sua casa, no seu trabalho, na igreja, eu não sei, né? Você tem certeza de alguma coisa, convicção, você tem uma opinião definida, e você ouve uma outra pessoa dizendo algo que é diferente daquilo que você pensa, e você pode reagir de duas maneiras. A primeira é justamente agir de uma maneira truculenta, violenta, dizendo não, reativa, isso não é verdade, não é assim. Ou você pode pensar e dizer, que bacana, eu nunca tinha pensado por esse lado, eu nunca tinha ouvido desse jeito, eu nunca tinha interpretado essa situação dessa maneira. Não necessariamente você vai ser levado a pensar como a outra pessoa pensa, isso ainda até pode acontecer, mas você pode olhar e dizer, que bacana, você pensar diferente de mim nesse sentido. Não significa que você vai concordar com tudo aquilo que você está ouvindo, só que significa o quê? Que você está se abrindo a um exercício de possibilitar que os convívios com pessoas diferentes, que têm opiniões diferentes, sejam harmoniosos a despeito das diferenças e das dissonâncias, e das vozes diferentes que nós ouvimos. O Paulo está olhando aqui para uma comunidade que fazia da diferença
motivo de julgamento, e ele está dizendo, não precisa ser assim. Aquele que come, não despreze o que não come, e o que não come, não condene o que come. Ele está falando, porque a gente amadurece quando a gente sabe lidar com aquilo que é diferente de nós, sem precisar condenar o outro. E eu entendo que Paulo não está falando aqui, vocês não devem fazer juízo crítico. Ele não está falando isso. Ele não está falando, olha, vocês não precisam mais fazer juízo crítico. Ele só está falando, vocês não precisam diminuir as pessoas que pensam diferentes de você, que pensam diferentemente. E eu acho que esse é um exercício importante para a gente em comunidade, mas não só isso, para a gente na vida, a gente olhar e dizer, nós somos diferentes, mas nós somos menores, porque nós somos diferentes, sabe? Nós pensamos de maneiras distintas, mas necessariamente é um problema em a gente conviver? Necessariamente é um problema em a gente conviver? Só porque a gente pensa de maneira distinta? Dentro da lógica religiosa, no mundo antigo, eu não sei se a gente precisa reproduzir isso, mas existia uma lógica de que uma pessoa leprosa, ela tinha que viver gritando, eu sou leproso, para ninguém se aproximar dela. Eu não sei se a gente precisa ficar reproduzindo essa lógica, só porque a gente é diferente e pensa diferente algumas coisas. Então esse é a primeira orientação que o Paulo dá para a gente aqui, e eu acho que tem uma importância fundamental. As nossas diferenças não nos diminuem, elas não nos colocam num quadro comparativo de quem é maior ou quem é menor, porque não tem maior ou menor no reino de Jesus. Tem irmãos e irmãs de Jesus que nas suas diferenças podem existir, coexistir, conviver a despeito das diferenças sobre os assuntos mais distintos. É a primeira coisa que Paulo está dizendo aqui. Segundo, Paulo diz outra coisa aqui, para essa comunidade desnivelada, né? Paulo nos faz perceber que nós podemos fazer coisas diferentes com a mesma motivação. Então, primeiro não julgue aquele que pensa diferente só porque difere da sua consciência. A segunda nós podemos fazer coisas diferentes uns dos outros com a mesma motivação. E qual é? Honrar Jesus. Ele diz, no contexto da comunidade aqui de Roma, para quem essa carta, esse texto foi escrito, existiam pelo menos 2 motivos que ocasionavam essas divisões: comida / bebida e o dia santo, né? O dia de se fazer as coisas, porque as comunidades cristãs, lá no primeiro século, elas eram formadas por judeus convertidos e por gentios, todo aquele povo que não era judeu. E os judeus, por conta da sua ética do Antigo Testamento, eles tinham uma leitura muito rigorosa em relação a alguns elementos. A distinção entre os dias, por exemplo, o dia sagrado do Senhor, ou havia uma ética muito restrita em relação à alimentação, justamente para se manter a devoção a Deus. Então eles não comiam alguns alimentos para se manter essa devoção. E os gentios, que não eram judeus, que não tinham a tradição dos judeus, eles não tinham essa base religiosa, eles viviam em outro contexto. Sábado e não sábado não faz diferença. Comer a comida do mercado, a comida que foi sacrificada, a comida que tem sangue, a comida que não tem muita diferença. Então eles estavam ali se disputando, justamente disputando inclusive grandeza em uma comunidade a partir desses critérios. E Paulo fala algo interessantíssimo para eles e para a gente. Ele fala assim: você já parou para pensar que o que faz essa distinção em relação a esse ponto, aquele que se abstém de comer, ele faz essa distinção pensando que está honrando a Deus? E você parou para pensar que aquele que não faz a distinção, não faz porque ele acha também que está honrando a Deus? O Paulo escreve isso. Ele fala, vocês já pararam para pensar? O que Paulo está dizendo é que ambos
estão fazendo coisas diferentes, com a consciência de que, em fazendo isso, eles estão honrando a Deus. Eles estão honrando a Deus. E aí o Paulo traz a discussão para um outro lugar, que é um lugar desconfortável para quem gosta de julgar. Porque o Paulo traz a discussão para a motivação do coração. E esse lugar é um lugar desconfortável para quem gosta de julgar, porque a gente consegue julgar as ações, mas a gente não consegue julgar as motivações, a gente não consegue perceber as motivações. E Paulo está dizendo, e vocês estão discutindo coisas periféricas, vocês estão discutindo coisas que nem são tão importantes. O mais importante de tudo isso que vocês estão discutindo é por que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo. Qual que é a motivação do coração? Isso não quer dizer que tudo é igual, que tudo é relativo, que todas as práticas são bem-vindas, porque nem tudo edifica. O Paulo fala isso lá aos Coríntios. Nem tudo cabe, tem coisas que não fazem bem. Mas ele está falando aqui em Roma, nessa carta, nesse trecho, ele está falando de coisas que não são basilares da fé. Está falando de comida, de bebida, de ritos, de dias, sagrados ou não. E aí ele fala, nada disso é impuro em si. Ele fala lá no verso 14, do capítulo que nós lemos. Mas é o propósito que vai dar significado. Por que você está fazendo? E aí o Paulo propõe, por que vocês não pensam que vale mais colocar atenção na intenção do coração de honrar a Deus, honrar a Jesus com aquilo que a gente faz, do que a superficialidade de um ato, de um ritual, que não deveria ter tanta importância. Sabe na prática como eu vejo isso? Eu vejo nessa tentativa boba e infantil que a gente tem, de tentar convencer o outro, de ser exatamente como a gente é, porque a gente acha que o outro só vai dar certo se ele for do jeito que a gente for. Se ele ler a Bíblia do jeito que a gente lê. Se ele fizer os rituais do jeito que a gente faz. Se ele orar do jeito que a gente ora. Sabe? Na carta aos Efésios, que Paulo escreve aos Efésios, é muito interessante, porque lá na tradução da Bíblia, a mensagem, ele diz o seguinte, assim, para falar dessas coisas pequenas: vocês estão preocupados com nota de rodapé, mais com nota de rodapé do que com texto. Quer dizer, quem compra um livro para ler nota de rodapé, elas são importantes, mas elas são informativas, o conteúdo está no texto do livro. E eu acho essa metáfora interessante, porque às vezes a gente está discutindo, debatendo coisas que são pequenas, que distanciam, que são periféricas, e transformando essas coisas em coisas centrais na nossa vida. Na vida, não só aqui dentro da comunidade, mas na vida. Se a gente parar para analisar algumas discussões que a gente tem em casa, na família, no trabalho, discussões que, de repente, quando a gente se toca, a gente para assim, a gente fala, por que a gente está discutindo há tanto tempo isso? Um e-mail não podia resolver? Um WhatsApp não podia resolver? Uma conversa não podia resolver? Por que a gente está trabalhando tanto tempo isso no nosso coração? Então há uma certa maturidade, Paulo está dizendo, em a gente perceber que há coisas que devem ser diminuídas ao seu tamanho apropriado, que são pequenas, que não são essenciais, porque se amplificadas, elas nos fazem perder o fato de que por trás há outros elementos muito mais importantes, como a motivação de se fazer o que faz, a motivação do coração. Eu tenho aprendido, na minha caminhada de fé, a respeitar aqueles que pensam diferente. Eu tenho aprendido, eu tenho tentado. E vamos ficar aqui só no ambiente da fé cristã, né? Porque se a gente fosse abrir para outras fés, seria muito mais complexo, é um papo para outro dia. Mas respeitar as pessoas que pensam diferentes. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim comigo. Houve épocas muito distantes, em nome de Jesus e graças a Deus,
e eu espero que não voltem, que eu fiz leituras imaturas e irresponsáveis sobre irmãos e irmãs que tinham pensamentos teológicos diferentes dos meus, porque foram formados em outra tradição, porque pensam a fé cristã a partir de outra perspectiva, mas servindo a Jesus. É imaturo, é arrogante, não é? É feio, como dizem as mamães e os papais, é feio. Então a gente precisa perguntar, quando alguém faz alguma coisa que você talvez não ache certo, por que ele está fazendo? Qual que é a intenção dele? Se isso de fato é essencial, ou se é uma coisa que está tudo bem ele fazer desse jeito, porque no fundo, se ele está de pé ou está no chão, e Deus vai o levantar, ele está fazendo para Deus, é o que o Paulo fala. E essa é a terceira coisa que o Paulo fala nesse texto. No versículo 7, ele fala o seguinte, que é uma declaração muito profunda, a gente precisa compreender o que ele está dizendo. Nenhum de nós vive para si, ninguém morre para si, o Paulo fala. Isso é muito interessante porque não há princípio egoísta da perspectiva cristã, o Paulo está dizendo. Nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para o Senhor, o Paulo diz. Isso significa o quê? Que a nossa razão de ser, as nossas decisões, aquilo que nos faz decidir, não está em nós mesmos, mas está no exterior, é externo a nós, está no Senhor. O propósito que nos leva a agir não está em nós. Nem todos compartilham dessa ideia. Muitos consideram que nós vivemos para nós e somente para nós mesmos, e decidimos por nós mesmos. Mas no cristianismo, o paradigma é que nós vivemos para o Senhor. É isso que o Paulo está dizendo. E viver para o Senhor, nesse contexto, que o Paulo está dizendo, é uma maneira de entender que a nossa vida particular, única, egoísta, não é o único critério a partir do qual a gente faz as escolhas para a nossa vida. Não pode ser. Na medida, pensam, em que o Senhor, o Eterno, o Deus de todos, o Senhor da viúva, o Senhor do órfão, o Senhor do estrangeiro, o Senhor que leva as pessoas tirando da escravidão para a liberdade, o Senhor que chama todos os seres humanos a responderem aos desafios da vida. Viver para o Senhor é o quê? Se esse Senhor faz o quê? É se preocupar com o outro. Viver com o Senhor é ter preenchido no seu coração essa preocupação com o outro. Então Paulo estabelece, falando, você não vive para si, porque ninguém vive para si, ninguém morre para si, você vive para o Senhor. Ele está dizendo, o Senhor é preocupado com os outros. E ele está estabelecendo aqui, justamente, uma coisa que é a preocupação, o cuidado com o meu irmão. Né? E isso é muito interessante, eu acho, porque ele começa assim, não julguem, certo? Depois ele fala assim, as pessoas podem agir de maneiras diferentes, mas a gente tem que olhar a intenção do coração, ok? Aí ele está falando assim, mas cuidado também, cuidado, porque se você é um sujeito maduro, se você sabe que as suas escolhas consideram também um outro, porque você vive para o Senhor, por que você não consegue abrir mão de algumas coisas que você quer fazer, mesmo sabendo que não estão erradas, por conta do outro? Aí é o ponto difícil, não é? Eu acho que é um exercício pedagógico muito interessante aqui, que mostra para a gente que nós não somos, ou que o mundo, ou as nossas decisões não giram em torno do nosso umbigo. Nós não somos o centro do universo. E a nossa vontade não precisa ou não deve ser prevalecida o tempo todo.
Ninguém vive para si mesmo. Nosso propósito está fora de nós, o que significa que nós não somos a nossa própria medida. E aí tem gente que pode pensar assim, mas isso é hipocrisia. Eu deixar de fazer o que eu faço por conta dos outros, sendo que não está errado. Eu não sei se eu colocaria nesses termos de hipocrisia. Eu não vou generalizar, mas eu acho que é mais uma questão de maturidade do que necessariamente hipocrisia. Sabe? Há coisas que você vai deixar de fazer pelo seu bem e pelo bem do outro. Há conversas que você tem e que você não teria na presença de todo mundo, porque você acha que nem todo mundo tem maturidade para ouvir aquilo que você vai falar. Não é verdade? Para testemunhar daquela conversa. Se a gente for nessa relação de imaturos e maturos, relação de adultos e crianças, por exemplo, toda a conversa que você tem com adultos, você tem na frente de crianças? Obviamente que não. Por quê? Porque você tem um bom senso de olhar e dizer assim, essa criança não tem maturidade para absorver aquilo que a gente vai conversar agora. E se eu preciso dizer para ela, eu vou dizer em um outro momento, de um outro jeito, para passar essa notícia, para passar essa informação para ela. E se eu puder conversar somente em outro momento, eu vou conversar somente em outro momento. Por quê? Porque você está se importando com o outro. Porque você vive para o Senhor. Você se preocupa com o outro. E a igreja também é essa comunidade que nos ensina a olhar e dizer assim, há coisas que eu poderia fazer, porque não é errado, mas que eu não vou fazer pelo bem do outro, porque vai chocar. Há escolhas que eu poderia sustentar e que eu não vou sustentar agora, porque senão eu vou machucar o outro. Talvez, inclusive, você possa fazer isso tentando ajudar o outro a pensar diferente, mas não o obrigando a pensar diferente. Talvez, assim, com dois esforços concomitantes, sabe, ao mesmo tempo, fazendo isso. Deixando de fazer, mas ajudando o outro a entender a sua perspectiva e o seu ponto de vista. E o Paulo está falando isso, pense no seu semelhante, pense no seu irmão, pense na sua irmã. Há coisas que a gente diz irresponsavelmente que não voltam atrás. Toda palavra que é dita não é recolhida, não é assim? E Paulo está dizendo, se isso é um problema para o seu irmão, você quer mesmo fazer algo que é um problema para o seu irmão agora? Você precisa fazer isso? Isso vai trazer maturidade para ele? É a grande questão da gente viver em comunidade, da gente se colocar limites, mesmo sabendo que está certo. Ou vocês acham que um pastor ou qualquer líder faz tudo o que quer, mesmo sabendo que é certo? Não. Há um tempo pedagógico. Quando o professor entra numa sala de aula, ele não passa todo o conhecimento de uma vez. Ele vai por fases. Existe um processo de compreensão. Então, qual que é o propósito de eu fazer o que eu faço? Qual que é a intenção do meu coração? É mostrar para o outro, para ele engolir que é certo? O propósito é glorificar Jesus, porque a gente não vive para o Senhor, ou porque a gente não vive para nós mesmos, mas vivemos para o Senhor. Então eu vou me preocupar com o outro, se o Senhor se preocupa com o outro. E aí o Paulo, e o último conselho que ele dá nesse texto para mim, traz uma coisa interessante. Ele diz, há um projeto para a comunidade infinitamente superior, que nos anima, como igreja. E o que Paulo fala lá nos versos 17 e 19, ele diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, não é a discussão sobre essas coisas, mas é o quê? Justiça, paz e alegria. E aí ele vai lá para o verso 19 e ele diz, procurem o que contribui
para a paz e para a edificação, para a construção de um corpo vivo, para a construção da comunidade. É isso que o Paulo está dizendo. O propósito da igreja é promover paz e edificação de todos, com todos os desníveis que há, com toda a complexidade que há, com todo o jeito diferente que há em se fazer as coisas. Pacificar relações e construir ao invés de destruir. É isso que o Paulo está dizendo nesse texto. E eu acho muito interessante, porque ele está resgatando uma coisa para a nossa memória, para a memória dessas pessoas que receberam essa carta, e para nós aqui diante de uma mesa tão sagrada, que é, vocês estão em torno de uma mesa, sendo diferentes, mas com um propósito de construir uma humanidade diferente, de trazer paz, não para ficarem se pegando por conta das diferenças. É isso que o Paulo está dizendo. E no mundo mergulhado em guerras, eu não acho que exista algo tão subversivo quanto pacificar. Ser um pacificador. Eu acho, inclusive, se o evangelho é uma boa notícia, o evangelho precisa pacificar para ser essa boa notícia. Não pode trazer mais tensão. O subversivo nesse mundo é a gente pacificar consciências e corações. É o que o Paulo termina dizendo. Ele está falando, vocês estão aí julgando uns aos outros, parem. Vocês fazem diferentes, vejam as intenções. Vejam as intenções. Vocês não vivem para si. Então não é porque você acha certo e sabe ser certo que você vai tomar essa decisão. Porque ela pode machucar o outro, considere o outro. E aí ele fala, lembrem-se que vocês estão aqui, diante da mesa desse Senhor que nos acolheu e nos salvou, para construir, para edificar algo. Nós estamos construindo humanidade, construindo comunidade, e pacificando o mundo, e pacificando as nossas relações. A comunidade de Jesus é essa, que se lembra de uma das palavras mais bonitas de Jesus de Nazaré, que fala, felizes são vocês, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os filhos e filhas de Deus promovem a paz. Todo filho, toda filha precisa ser um pacificador, uma pacificadora. Então, nesse mundo caótico, num mundo de tanta diferença, a gente precisa continuar acreditando nesse projeto lindo de ser igreja, sabe? Não para o julgamento, mas para o acolhimento. Não para apontar o dedo, mas para enxergar o abraço que Deus dá no outro. Não para caotizar, mas para pacificar. São tantas cabeças aqui dentro agora da nossa comunidade, não são? Tantas questões diferentes, tantas ideias, tantas formas a gente vê o mundo. Mas a gente tem um compromisso em comum. A gente precisa construir e pacificar. Esse é o nosso compromisso. Construir e pacificar. E as nossas forças e as nossas fraquezas, elas vão ser supridas pelas forças e fraquezas dos outros. Não existem fortes e fracos. Existem fortes e fracos. Existem fortes e fracos. Não é? E juntos, aquele que sopra o seu sopro sobre nós vai nos fortalecer para que a gente, na nossa força, ajude aquele que está fraco. E esse é o grande sentido de ser comunidade, construir humanidade, edificar, pacificar. Eu gostaria muito que, nesse começo de ano, a gente guardasse essa mensagem para as nossas ações comunitárias. A gente está aqui para o Senhor. Se vivemos ou morremos, o Paulo diz, vivemos e morremos para o Senhor. Para o Senhor. Para cuidar uns dos outros. E Ele nos uniu e nos une diante dessa mesa,
justamente para a gente construir comunidade, construir humanidade, respeitar as diferenças e pacificar as relações. Nós podemos avançar nesse projeto igreja. Podemos, eu creio, em nome de Jesus. E nós vamos avançar, em nome de Jesus, em 2025. Que o nosso bom pastor nos conceda essa bênção, de sermos um corpo, apesar das nossas diferenças, respeitando as nossas diferenças, sabendo que nada está pronto, nós estamos construindo comunidade, estamos aqui para pacificar não só o mundo, mas também as nossas relações. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.